E aí pessoal, trabalhar aqui um exercício agora, isso aqui. Esse aqui vai trabalhar mais sobre a lei das malhas, tá bom? Vou explicar certinho como que funciona. Tá, vamos ler o enunciado primeiro. Na figura, a gente tem o R1, que é esse resistor aqui embaixo, acabou ficando pequeno o circuito. R1 é esse resistor aqui embaixo, de 100 ohms. O R2 é esse resistor aqui em cima, na direita, de 50 ohms. E as fontes ideais têm forças eletromotrizes. E1 é essa aqui de cima, a superior, ela tem força de 6 volts. E2, que é essa daqui da direita, tem 5 volts. E E3, 4, certo? Aí determine a corrente no resistor 1, a corrente no resistor 2 e a diferença de potencial entre os pontos A e B. A e B é essa reta aqui no meio, tá bom? Aqui eu tirei todas as informações. E é o seguinte, aqui sobre as malhas, leis de Kirchhoff, é o seguinte. Você pode fechar o circuito que você tiver separado, assim dizendo. Aqui a gente pode ver que a gente tem dois circuitos, esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Você pode trabalhar com eles sendo circuitos independentes. Ou seja, você fecha um e esquece que o resto existe. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em como que ele se comporta. Ele tem três fontes, aqui, aqui e ali. E aí ele quer que a gente descobre a corrente nos resistores, ou seja, essa corrente aqui e essa corrente aqui. Mas como ele tem duas malhas aqui, ele vai ter uma divisão nas correntes e depois uma soma para voltar ao valor anterior. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui o que eu fiz. Eu tenho uma corrente que vem por aqui, passa no meu resistor 2, passa aqui pela fonte, e nesse ponto aqui, ela se divide em duas outras resistências, em duas outras correntes. Uma indo para baixo e uma continuando aqui. Essa corrente que foi para baixo percorre todo o caminho aqui embaixo e volta a se encontrar com a parte que ela foi separada anteriormente. E volta a ser a corrente de antes da separação. A corrente é a mesma, tá bom? Aí essa corrente que passa por esse resistor aqui, eu chamei de I2, por causa que é a corrente que passa pelo resistor 2. Aí aqui ela se divide, vai para baixo, passa pelo resistor 1, aí eu chamei essa corrente aqui de baixo de I1, tá bom? Aí quando o I1 volta, ela soma com a parte que está passando aqui por cima de volta, que eu chamei de I3, para diferenciar. Ou seja, I2 se separou em I1 e I3. Aí quando I1 e I3 se somam de volta nesse ponto A, eu tenho de volta a minha I2, certo? Que é essa equaçãozinha separada aqui. Então, vamos trabalhar primeiro com a malha de cima, tá bom? Adotando o sentido horário da corrente, tá? Deu para perceber aí pelo circuito, eu dei uma desenhadinha, adotando o circuito como a corrente no sentido horário. Então, vamos lá. Tomando a partir desse ponto B aqui, a gente vai fazer o caminho dessa malha de cima. Então a gente vai passar pela força eletromotriz, passando do polo negativo para o positivo, ou seja, um aumento. Ela é positiva, essa tensão aqui. Continuando, a gente vai passar de novo pela força eletromotriz, agora A2. Só que ela também é do eixo negativo para o positivo, ou seja, ela é positiva. É um aumento na diferença de potencial. Aí continuando aqui por cima, a gente vai passar pela força eletromotriz 3. Só que diferente das outras duas, a gente passa do polo positivo para o negativo. Ou seja, a gente tem uma queda no potencial. Aí, continuando para encerrar o circuito, a gente passa pelo resistor. Quando a corrente está indo e passa pelo resistor, a gente adota o sinal negativo, certo? Fica menos R2 vezes I2. Igualando a zero, a gente obtém essa equação aqui, certo? Aí, a única coisa que a gente não tem, no caso, é I2, que é o que a gente quer descobrir, que é uma das correntes que passam pelos resistores. É essa corrente I2 que passa aqui no resistor 2. Para descobrir ela, a gente passa esse menos R2 e I2 para o lado direito e passa o R2 dividindo aqui, sobrando só I2 do outro lado, tá bom? É essa aqui, para descobrir I2. Acabei fazendo outra ali em cima, mas vamos focar nessa da I2 aqui. Então a I2 vai ser a soma das forças eletromotrizes dividida pela resistência 2. A gente tem todos esses valores, a gente não precisa descobrir nada, então é só substituir mesmo. A E3 vale 4, E2 vale 5 e E1 vale 6. E1 é a única negativa.
4 mais 5, 9, menos 6, 3. R2 é um valor fixo, 50, dividido por 50. A gente chega a esse valor aqui da corrente, tá bom? Agora vamos fazer para essa malha de baixo, que é esse quadradinho aqui. Como a gente está adotando o sentido horário, a corrente está vindo aqui e se dividiu. Ela vai ir nesse sentido. Indo por esse sentido, a gente vai passar pelo resistor 1, ou seja, é menos R1 e 1. Aí passando por aqui, agora, diferente da malha anterior, a gente vai ter o sinal negativo nessa força eletromotriz, porque ela está passando do polo positivo para o negativo, ou seja, uma diferença de potencial negativa. Então, vai ficar menos E2, igual a zero, igualando essa equação aqui, tá bom? Aí então a gente tem essa equação, a gente passa o menos R1 e 1 para o lado direito e volta o R1 dividindo, positivo agora. Fica menos E2 dividido por R1, menos 5 por 100, a corrente é menos 0,05 amperes. Como a corrente deu negativa, esse sentido adotado aqui para a corrente I1 está errado, tá bom? Ela seria o contrário, ela seria no sentido anti-horário, vindo assim. Certo? E agora o que falta? Corrente no resistor 1, no resistor 2, a diferença do potencial entre os pontos A e B. A e B é essa reta que divide as duas malhas. Aí a diferença de potencial entre A e B, VAB, né, é igual a VB menos VA. Então vamos lá, do VB até o VA. A gente passa pela força eletromotriz 3, passa pela força eletromotriz 2 e chega até o VA. Fazendo isso, a gente encontra que ele é a soma das duas forças eletromotrizes. Aí é só somar. Como a gente tem esses valores aqui, 4 mais 5, 9 volts. Essa é a diferença de potencial. Aí, sobre lei de Kirchhoff, é isso. Você pode separar o seu circuito quando ele tiver essa separação realmente. Você consegue fazer dois circuitos diferentes e você tem que levar em consideração o que está fazendo nesse circuito, porque na malha de cima essa nossa E2 ficou positiva, que estava seguindo o sentido. Já nessa malha de baixo aqui, ela acabou ficando negativa por causa do sentido da corrente que a gente adotou. Então sempre presta atenção quando você for separar o seu circuito, as malhas, presta bem atenção no sentido que você está dando para sua corrente, tá bom? Aí eu acho que sobre leis de Kirchhoff vai ser só isso mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo.